Estamos de volta, você acompanha o jornal Boa Nova Interativa, agora são 8h14. E vamos agora para a entrevista com o Padre Durvano. Padre, mais uma vez, seja bem-vindo aqui na Rádio Interativa FM. Muito obrigado, estamos aí para conversar um pouquinho sobre as missões realizadas na nossa paróquia. E Padre, sobre a missão, a experiência missionária que foi realizada no dia 4 e 5 de outubro, desde setembro já foi divulgado o link da inscrição. Então já faz um tempo que essa missão, ela foi organizada, ela foi preparada. Então gostaria que o senhor nos explicasse como que surgiu a ideia dessa experiência missionária que é arquidiocesana. Olha, quando eu cheguei na paróquia no mês de julho, né? A gente começou a perceber a necessidade de visitar o nosso bairro, né? E ele é bastante grande, né? Ele não pega ali só o João Paulo II, ele vai no Rio Preto 1, ele sobe o Machado, Madalena, então é muito exigente. E a gente percebeu também que tem 3 realidades ali que tocavam muito a gente. Na minha congregação, teve uma época que eu fiquei responsável pelas missões, então já a gente tinha uma experiência missionária. Aí, como fazer isso? Sozinho não dá. Então a gente conversou com o COMID da Arquidiocese, né? E juntos começamos a pensar numa data, já ali em julho, agosto. E aí quando a gente surgiu a data, 4 e 5 de outubro, a gente começou a dar os primeiros passos, né? Rezar pela missão, dar formação aos nossos paroquianos, porque não tem sentido você fazer uma missão só receber quem é de fora. Porque as pessoas, os paroquianos, devem ser os primeiros a se envolver nas missões, né? E ali nós começamos a organizar dentro dessas 3 realidades. A gente pensou, pessoas do bairro que não conhecem a paróquia ou não sabem os horários de missa, então vamos lá mostrar o que nós temos na paróquia para oferecer, né? A realidade de drogadição, que tem quase em todo lugar, e ali também nós temos, né? Como lidar com essa situação. E também, nosso bairro há um crescimento muito grande de outras igrejas evangélicas, que a gente respeita, mas é um grande número, é uma constatação, né? E a gente queria também visitar casas de todos, não importando qual religião. E Padre, foram 2 dias, dia 4 e o dia 5. Teve a parte formativa e teve essa parte de ir até as casas. Eu gostaria que o senhor falasse como que foi essa parte de formação. Nós reservamos o sábado de manhã para formação, né? Tanto para possibilitar isso para os missionários que vinham, né? Porque é importante você saber como você vai entrar numa casa, né? Como lidar com outras realidades de pessoas doentes, acamadas, como que eu faço para entrar numa casa de uma pessoa de uma outra religião. Então isso dá uma segurança para os missionários. E também para a gente saber que missão não é só esses 2 dias, 4 e 5 de outubro. Ali foi uma experiência missionária, né? A missão, ela é da essência da igreja. Então nós não devemos pensar a missão como esses 2 dias, mas sempre é missão, né? A missão faz parte da essência da igreja. Nós batizados, nós somos missionários por essência. O nosso batismo nos torna missionários, né? Depois, a Trindade Santa é missionária. É o Pai que envia o Filho na ação do Espírito Santo. Então, tudo isso é missão. Então, a parte de manhã foi assim. Tanto eu como a irmã Rosana, o pessoal do COMID, cada um falou um pouco sobre o que é a missão na nossa igreja. Dom Vilar esteve conosco na parte da manhã, também nos animou na missão. Então foi esse momento formativo de entender melhor o que é a missão e nos preparar para essas realidades do bairro. Eu apresentei um pouco o que nós tínhamos no nosso bairro, as escolas, as igrejas, e aí as pessoas puderam depois partilhar um pouquinho. De forma especial para o senhor, como que foi, então, visitar cada uma dessas casas? Faz pouco tempo que o senhor assumiu a paróquia, 3 meses, quase, né, em julho que o senhor assumiu. E como foi essa experiência de ir na casa dos seus futuros, né, ou aqueles que também são seus paroquianos? O Papa Francisco, ele sempre nos pedia assim, que a gente seja uma igreja em saída, né? Que a gente não fique acomodado somente esperando chegar. Que essa é a maioria das nossas atitudes, é mais cômodo, né? Esperar. Mas não só a pandemia, mas também ela
fez com que muitas pessoas ficassem em casa, em todo sentido, de acomodação, de fazer com que a missa na TV seja maior que a presencial. E para nós católicos, não existe isso. A igreja é comunidade, né? Então, visitar as casas foi principalmente estar próximo das pessoas, né? Estar juntos. Dom Esmeraldo esteve conosco aqui esses dias, numa semana aqui na Arquidiocese em formação, e é muito interessante que ele contava uma cena que ele foi visitar na missão que ele estava fazendo com alguns seminaristas, né? Visitar uma casa. E a gente, quando visita, tem toda uma programação, né? Você chega, acolhe, faz em nome do Pai, lê o texto bíblico, faz uma reflexão, né? E a gente falava na formação, o mais importante na missão não é tanto falar, mas é escutar, né? E ele falava lá que começou, né, com aquela programaçãozinha, rezaram, fizeram uma homilia lá de 5 minutos e ainda não tinha ouvido ninguém da casa. E aí, no momento que alguém respirou, ele entrou. Como a senhora se chama? Né? Qual a experiência que a senhora tem de Deus? Né? E ali abriu uma porta para aquela senhora contar a vida dela, falar o que ela passava, né? Então, o mais importante nas visitas das casas, né, foi de poder escutar as pessoas, né? Qual é a experiência que elas tinham de igreja, se elas conheciam a nossa paróquia. E ali elas falavam também de situação de trabalho, de suas necessidades, pediam oração. Então, primeiro escutar. Depois, se der oportunidade, a gente fala. E nesse momento de ir até as casas, esse momento de saída, teve algum testemunho que mais mexeu com o senhor ou mexeu ali com a equipe? Olha, teve muitos testemunhos, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi de ver um número grande de jovens e adolescentes que foram visitar as casas. E quando eles chegavam nas casas, as pessoas acolhiam com várias percepções. Nossa, a Igreja Católica visitando casas? Então, para eles era muito comum, assim, outras igrejas visitar. E no domingo foi mais desafiador, e alguns pensavam que até um grupo que costuma ir no domingo visitar casas que não é católicos, né? E quando eles viam aqueles jovens, falavam, nossa, que bonito ver jovens andando nas ruas, visitando as casas. Então isso marcou demais a missão. O senhor falou que teve muitos jovens, então acredito que a participação da Arquidiocese foi notável. Como que foi essa participação, padre? Exatamente. Além dos paroquianos, né, que a gente falou que é importante estar junto ali, nós também tivemos a graça de acolher pessoas que vieram não só de outras paróquias de Rio Preto, mas também paróquias de cidades vizinhas, né? Então isso é uma riqueza, porque é uma partilha, cada um traz a sua realidade, cada um traz o seu dom, né? E as visitas eram feitas em 3, nunca sozinho, né? Então algum tem o dom mais de falar, né? O outro às vezes de acolher, então sempre em 3 em 3. Então foi muito rico, né? E padre, o que fica para a paróquia? Teve esse momento, mas para que não seja um momento isolado, um momento que foi realizado ali no final de semana, qual é o benefício que fica? E agora nós vamos acolher o povo que foi visitado, né? Nas próximas semanas, tem algumas particularidades que é própria do padre. Então, por exemplo, eu vou visitar alguns enfermos para realizar a unção dos enfermos, que são aqueles que não podem vir até a paróquia. Os missionários, eles anotaram algumas realidades carentes que a gente vai precisar atender, seja com cesta básica ou não, né? Mas principalmente as dos doentes. Então a gente vai começar nas próximas semanas a visitar essas casas. E nós vamos com certeza devagar vir sentindo esse retorno. Pessoas que vão voltar, que vão vir à missa. E ali nós vamos apresentar o que nós temos, seja para se envolver, colocar as crianças na catequese, falar dos nossos batizados, né? Nas missas votivas que nós temos, como na quarta-feira, toda quarta-feira a missa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, os terços que nós temos na paróquia, as missas que nós temos nas casas, nós temos missa nas casas, né? Não fica só ali. Nós temos uma missa mensal também na Capela São Miguel, na última quinta do mês. Então, ao acolher esse povo
que vai chegar na paróquia, né? Nós também queremos apresentar esse bonito leque que nós temos ali na igreja, né? Como eu falei no início, o padre, ele é de Olímpia, viajou estado de São Paulo afora, e aí ele chegou em julho deste ano aqui na paróquia Nossa Senhora de Czestochowa. Padre, eu queria que o senhor contasse como que foi essa sua jornada e qual que é a diferença que o senhor já nota na paróquia, desde o dia que o senhor chegou até agora com essa experiência missionária. A nossa paróquia, ela foi muito agraciada com a presença do Padre Tadeus, né? Ele sempre vai ser muito querido ali por nós, né? A gente até manda um abraço ali para o Padre Tadeus, que está ali na paróquia Nossa Senhora do Brasil, né? Então ele foi um padre desbravador, né? Construiu uma grande igreja, né? Hoje nós estamos na missão de estruturar as nossas pastorais, né? De formar as nossas pastorais. Então, desde quando eu cheguei, a gente começou a dar formação, né? Eu gosto muito de formação. A gente começou com um retiro espiritual, trabalhando um pouquinho com a Bíblia, para o pessoal conhecer a Bíblia, e ao mesmo tempo trabalhando alguns traumas, né? A gente usou as duas coisas, né? Depois nós tivemos uma formação sobre a missa, as partes da missa. Então acho que hoje é uma riqueza muito grande formar os leigos, né? Os leigos se sentirem missionários. Então eu senti isso, que a nossa comunidade precisava de formação. A gente está dando esse espaço de formação e de estruturar as nossas pastorais. Então está sendo essa caminhada do dia a dia, né? E quando o senhor ficou sabendo que ia para a paróquia Nossa Senhora de Czestochowa, como que foi no coração do senhor? Eu venho da paróquia do Divino Pai Eterno, né? Uma paróquia ali na cidade de Campina Verde, em Minas. É uma realidade diferente, né? Então, quando eu fiquei sabendo, eu fui procurar um pouco da história, né? A gente já conhecia o título, mas não havia se aprofundado. Cheguei a visitar ali a paróquia antes de assumir também, para conhecer o Padre Tadeus, para conhecer o bairro, né? E é bonita nessa história, né? Conta-se a tradição que São Lucas, na mesa da Sagrada Família, né? Ele pinta então esse ícone de Nossa Senhora de Czestochowa. Nós tivemos ontem na liturgia Santa Faustina, e ela é uma devoção da Polônia, né? E nós temos na nossa paróquia duas relíquias, a de Santa Faustina, as duas de primeiro grau, e agora no dia 22 de outubro nós celebramos São João Paulo II, né? Que também era devoto de Nossa Senhora de Czestochowa, e lá também está a relíquia dele. Então foi assim, conhecendo um pouquinho a história de Nossa Senhora, para amar ainda mais, que eu sou devoto de Nossa Senhora. Eu fui ordenado, né? Graças a Deus, minha história desde vocação de criança foi marcado por Nossa Senhora. Fui ordenado na paróquia Nossa Senhora Aparecida em Olímpia, diácono, e padre no Santuário Nacional de Aparecida, né? Minha mãe, quando eles se casaram, meus pais, melhor dizendo, né? Foram passar a lua de mel em Aparecida. Você fala assim, poxa, quem vai passar a lua de mel em Aparecida? Só resumindo rapidinho. Claro. E quando ela passava em frente à imagem de Nossa Senhora, ela falou, Nossa Senhora, olha, se o filho que eu tiver primeiro for homem, né, eu consagro a Deus, né? E eu nunca fiquei sabendo disso. Só depois que eu decidi entrar no seminário que eu acabei descobrindo essa história. Aí eu ficava imaginando, no dia da minha ordenação, lá no Santuário Nacional de Aparecida, o que estava passando na cabeça da minha mãe. Um dia ela aqui, né, me entregando a Nossa Senhora, e hoje ela aqui me entregando como padre, né? Que bênção, padre, que lindo. E na sua paróquia, daqui a um mês, vai acontecer um evento, que é a primeira festa de devoções a Nossa Senhora. É isso mesmo? O que é esse evento, padre? Isso. Além de terminar o mês de outubro, né, que a gente está rezando todos os dias a novena de Aparecida, sábado agora, dia 11, a novena é às 19 horas, nós vamos ter uma procissão luminosa, saindo da Matriz até a Capela São Miguel, né? Depois, ainda no dia 11, sábado de manhã, teremos um bazar dos vicentinos. Dia 15, uma missa especial para os professores. Dia 22, a missa de São João Paulo II. E no domingo, dia 25, nós vamos distribuir na missa as pílulas de Frei Galvão, que é o dia de Frei Galvão, né? Olha, nós queremos convidar a todos para a nossa festa dos títulos de Nossa Senhora. Será no sábado,
dia 8 de novembro. Como vai ser? Cada barraca de nossa festa terá um título Nossa Senhora. Então imagina assim, a barraca do pastel, Nossa Senhora Aparecida, a barraca do espeto, Nossa Senhora das Lágrimas, a barraca dos brinquedos, né? Nossa Senhora de Czestochowa e assim por diante. Então será a festa dos títulos de Nossa Senhora. Então nós vamos ter frango assado, frango a passarinho, cachorro quente, comida à vontade e o bingo, né? Um tradicional bingo ali. Queremos que você colabore conosco, né? Com um prêmio de R$1.000. Vai sortear. Então adquira o bingo aí com antecedência. Vai ser uma festa muito bonita. Queremos contar com todos no sábado, dia 8 de novembro. A partir das 18 horas já vamos instalar nas barraquinhas. Quanta coisa na paróquia do Senhor, hein, padre? Viu? Segue a gente aí nas redes sociais, no Instagram. Procura lá, não vai ter outro nome, né? Nossa Senhora de Czestochowa. Padre, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Boa Nova Interativa. Eu que agradeço, né? A todos que nos acompanham. Quero mandar um abraço especial aos paroquianos de Nossa Senhora de Czestochowa. Quero mandar um abraço às 3 creches que a paróquia acompanha, né? A creche Maria Inês Arnal, 1 e 2, a creche Amélia Balbo, que é nossa paróquia de assistente, e todos os ouvintes da Interativa. Padre, se o senhor tiver mais alguma mensagem, alguma oração, alguma coisa para dizer para os nossos ouvintes? Como nós estamos falando de missão, né? Que todos se sintam missionários, né? Gostaria de ler aqui um trechinho do que é a nossa missão, né? O que é missão? E ela diz assim, né? Ela é feita com a comunhão dos irmãos, pela oração. Então a missão, tem gente que não vai visitar a casa, mas está lá fazendo a comida, está rezando. Então olha como a oração é bonita, né? Faz com os dons de todo mundo. Com os irmãos pela oração, por mãos que ajudam, com pés que partem, com corações que amam, mentes que refletem, ouvidos que escutam e olhos que contemplam a ação de Deus. Então que todos nós possamos se sentir um pouco mais missionário, né? Se sentir aberto para ir ao encontro em saída. Amém, Padre. Vamos encerrar o jornal de hoje com a bênção do Padre Durvano. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus de bondade, nesse dia do nascituro, que nós sejamos promotores e defensores da vida. Por intercessão de Nossa Senhora de Czestochowa, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.